E aí, pessoal, sentiram minha falta? Estou eu aqui mais uma vez para gravar o Fofoquinha da Camis. Bom, sejam bem-vindos. Esse é um espaço seguro, né? E hoje eu quero falar um pouquinho sobre comunidades. Por que falar sobre comunidades? Talvez seja porque a maioria das vezes que eu posto alguma coisa agora no meu Instagram, eu estou em algum evento de alguma comunidade. E as comunidades, elas mudaram a minha vida de vários âmbitos, de formas diferentes. E eu acho que é muito importante sempre estar reforçando, falar o que que é comunidade, para que que serve comunidades, qual a influência delas, não necessariamente no mundo do desenvolvimento, mas realmente mostrar que comunidades, elas tornam pertencimento, elas tornam o acolhimento real para as pessoas que às vezes se sentem perdidas, né? Às vezes não se encontram ali onde elas estão, então se sentem muito solitárias. Então a comunidade é muito importante para esse ponto, né? Ai, deixa eu arrumar aqui a minha incrível brusinha, né? Estou de brusinha de frio. Goiânia hoje resolveu dar uma esfriadinha, mesmo que seja dezembro, né? Então isso aí é um pouquinho muito estranho, crise climática. Alô, oi, tudo bom? Mas continuando. Bom, eu comecei com comunidades na faculdade, mas não foi a forma que hoje acontece, né? Eu participei do centro acadêmico, então foi minha primeira comunidade ali. O centro acadêmico, ele é uma liderança para representar a comunidade daquele curso, né? Eu fazia ciência da computação na época na PUC. E o centro acadêmico, ele servia ali para poder realmente movimentar o curso, movimentar os alunos, né? E naquela época, o curso de ciência da computação era. A gente, na verdade, a gente não fazia nada, a gente não era convidado para nada. Quem fazia mais coisa era a galera de engenharia, porque tinham mais acesso, né, a outra galera de elite ali, né, as outras engenharias, e outros cursos que ficavam ali próximos. Mas o curso de ciência da computação normalmente a gente não tinha nada mesmo. E inclusive a Atlética tinha que juntar os três cursos de computação, que era ADS, ciência e engenharia, para poder dar um time, basicamente. Então não eram pessoas muito sociáveis e também não existia ali muitas opções além do que a gente já conhecia ali naquele cubículo de Goiânia, né? E tem um problema que acontecia naquela época, e eu acredito que ainda acontece até hoje, é a falta da movimentação das próprias universidades de entrar em contato com comunidades para poder trazer mais oportunidades para os alunos, né? Que a comunidade, ela, além dessa questão do pertencimento, do propósito, ela também traz oportunidade. Ela traz oportunidade de você conhecer outras pessoas, porque imagina, gente, eu fiz 5 anos de ciência da computação. Eu fui começar a entender o que, que era ciência da computação, não ciência da computação em específico, mas entender o mercado de trabalho quando eu estava no sexto período. Ou seja, eu tive que fazer 3 anos de faculdade para começar a entender um pouco o que era o mercado de trabalho, que foi quando eu consegui meu primeiro estágio. E aí sim, outras pessoas que eram da empresa que eu trabalhava começaram a me falar sobre o que era o mercado de trabalho. Então, se eu tivesse alguém para me falar sobre o mercado de trabalho enquanto eu estivesse na faculdade, para mim ia ser incrível. E eu acho que isso seria incrível para todo mundo. E isso é algo que existia na minha época e eu acredito que existe até hoje. Dentro aqui do ecossistema de Goiânia, né, de tecnologia, eu conheço poucas faculdades, instituições de ensino mesmo, principalmente tradicionais, que investem em trazer essa ponte, né? São poucas as universidades que de fato, né, que eu particularmente conheço de tecnologia, que falam realmente ali junto. De parcerias, a gente tem a Linux Chip, que não é uma faculdade, mas é uma instituição de ensino, porque eles têm cursos e treinamentos, e tem a FIAP, que é uma instituição de ensino, que foi ali que ficou mais próximo, principalmente da Porteira, né, que eu sou, como fundadora da Porteira, eu faço a maioria das parcerias, então foram instituições de ensino que entraram em contato com a gente, que a gente conseguiu, né, ter uma proximidade maior. Mas outras faculdades, outras universidades, a gente não conseguiu ter esse acesso.
Então é muito difícil a gente chegar nessas pessoas, poder mostrar para elas como é o ambiente de trabalho. Mesmo que hoje a gente tenha muito mais informação, a gente tenha muito mais pessoas, influencers, né, falando sobre o mercado de trabalho, vendendo curso, etc, etc. É muito melhor quando você tem alguém para conversar tete a tete, olhando no olho, para a pessoa te falar o que, que de fato acontece. E assim, eu aproveito muito quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou dar um treinamento, alguma mentoria, para poder falar justamente sobre isso. Porque, gente, não é fácil você trabalhar no mercado de trabalho. Não é fácil você conhecer pessoas, não é fácil você ter que se virar no mundo onde você quase não conhece nada. Então, você ter pessoas que te ajudam nesse ponto e principalmente te mostram outros caminhos é onde realmente a comunidade afeta. É onde a comunidade faz acontecer. E esse senso de comunidade dentro de mim sempre existiu, de estar movendo pessoas por um propósito. E quando foi entre 2014 e 2015, eu me envolvi, assim, eu conhecia de longe algumas coisas, né? Participei, inclusive, de um workshop de IoT do Jorge Maia, onde eu conheci algumas pessoas que eram de comunidades, mas na época eu não tinha tanta. Particularmente, eu não tinha tanto tempo, eu trabalhava e estudava ao mesmo tempo, eu morava longe da faculdade, então o deslocamento era difícil. Acabava que eu não tinha, realmente, gente, eu não tinha energia para nada além de estudar e trabalhar. Quando foi em 2023, 2022, 2023, foi quando eu falei, cara, eu preciso voltar para os eventos. Eu preciso voltar para os eventos porque eu quero conhecer novas pessoas. Tinha acabado de terminar a pandemia. E nisso que, assim, né, a pandemia de fato terminou, a gente nem sabe quando de fato, mas pelo menos 2 anos ali foram pandemia total, galera, Covid e desespero. Mas eu precisava voltar para os eventos, porque eu precisava conhecer pessoas, eu precisava estar em ambientes que eu me sentisse segura, acolhida, e principalmente eu precisava ter conteúdos novos, né? Na época, eu programava, e eu precisava conhecer outras pessoas programadoras além das que eu conhecia e ver conteúdos, do que as pessoas falavam, né? O que as pessoas de fato falavam. E antes mesmo de eu ir para os eventos, aconteceu uma coisa muito curiosa, que eu tinha sido convidada para dar uma palestra na PUC, que foi onde eu formei, onde eu fiz ciência da computação. E eu fui falar justamente sobre soft skills, que é a área que eu mais gosto de falar sobre carreira, né? Que soft skills ela é além da comunicação, né? Ela é além ali de como você vê o mundo, mas como você se comporta para o mundo. E essa visão de comportamento, ela atinge várias áreas da sua vida. Ela não é só profissional. Ela atinge o seu pessoal, ela atinge o seu acadêmico, ela atinge os seus relacionamentos, né, amorosos, familiares, além de, claro, no profissional. Então, assim, a soft skills, para mim, é o alicerce, de fato, que antes de você aprender qualquer técnica, ou se você aprender técnica, o que vai te fazer mover ali entre carreiras é a parte de soft skills. É a sua parte ali comportamental e como você lida com as situações do seu dia a dia. Então, eu fui convidada para poder falar sobre soft skills. Na verdade, não era sobre soft skills, era sobre ali mais no sentido de como entrar no mercado de trabalho, como se comportar no mercado de trabalho, que eu achei super legal, super importante, porque as pessoas não falam muito sobre isso, né? E não adianta você trazer uma pessoa que trabalha como diretor de empresa, que trabalha como. Porque assim, eu entendo que essas pessoas têm a trajetória, eu entendo que essas pessoas tenham passado por certas coisas que sim, podem servir como aprendizado, mas vocês levarem uma pessoa que é mais próxima de quem está se formando, né, que pelo menos fala a mesma linguagem, que elas não sintam tão distantes, né, porque eu acho que uma questão que acontece muito é de que as pessoas se sentem distantes de pessoas, principalmente que demonstram classes sociais diferentes em uma palestra. Então, como que eu posso até me inspirar numa pessoa que se tornou ali super famosa, super rica, mas para eu chegar lá, eu preciso primeiro ver onde eu tô.
E eu consigo enxergar alguém que tá onde eu tô, ou alguém que esteja próximo da onde eu tô, para que eu possa me movimentar mais, porque é muito distante você ser uma pessoa do nível júnior, você vê uma pessoa que é diretor de empresa e outra pessoa que tá ali no nível pleno. Então você se sente muito mais próximo da pessoa que é nível pleno e você vai aprender muito mais com essa pessoa que é nível pleno do que uma pessoa que é diretora de uma empresa. Porque hoje ela já não faz parte ali do que você enxerga de aspecto profissional, de talvez o que você gostaria de ser, mas não o que você consegue alcançar agora. Né? É um passo que é muito maior que você precisa ter como objetivo e quebrar em vários ciclos, em várias fases, para conseguir chegar lá e talvez até em vários anos. Bom, mas voltando aqui, né, um pouquinho, né, sobre o poder das comunidades. E aí eu fui no IWD, que é um evento aqui focado em mulheres e, né, do Dia Internacional da Mulher, feito pelo GDG. E acabou que eu vi várias palestras super legais, revi pessoas que eu tinha visto lá naquele workshop de IoT em 2015, 2016. E eu fui conhecendo pessoas. Eu fui revendo alguns conteúdos que eu achava que era interessante naquele momento para minha carreira. Eu tinha acabado de começar uma posição em uma empresa internacional. Então, para mim, era muito importante eu sair da minha bolha, né? Porque quando eu mudei de empresa, antes de estar nessa empresa internacional, eu estava na empresa regional, e quando eu saí dessa empresa regional e fui para essa internacional, o meu mundo mudou totalmente, porque eu conheci pessoas de vários estados, com várias visões diferentes de mundo. Eu conheci pessoas de vários lugares de mundo com visões diferentes, culturas diferentes. Isso foi riquíssimo para mim. E para eu conseguir me adaptar para este local, para eu conseguir até ver a forma que eu vou me comportar, a forma que eu vou conversar, a forma que eu vou me portar, os conteúdos que eu vou trazer, eu precisava ter esse movimento, sabe? Esse movimento interno que era gerado por outras pessoas. E isso foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E depois disso, eu nunca mais parei de ir em evento. Até hoje, eu sou pior de evento aqui em Goiânia. Eu sempre que eu posso, eu vou em eventos. Esse ano em particular, eu fui em eventos em outros estados, então para mim foi assim, foi uma experiência incrível que eu não tinha chegado nesses lugares se não fosse comunidade. Então a comunidade, ela traz esse senso, né? Porque o que é uma comunidade, né? Vamos ali primeiro agora falar um pouquinho sobre o conceito de comunidade. Eu falei muito sobre mim, né, gente? Falar só sobre mim é chato. Apesar de que eu gosto de usar histórias, principalmente sobre as minhas histórias, porque é onde eu realmente posso falar, né? Porque eu não posso falar pelos outros, mas por mim eu posso falar. É, O que é uma comunidade? Comunidade nada mais é do que um grupo de pessoas que se juntam por um propósito, né? Por um objetivo. Elas concordam em alguma coisa, ou elas gostam de alguma coisa, elas têm paixão por alguma coisa, ou elas querem resolver alguma coisa. Né? E isso, o que move elas não importa, mas tem que ser a mesma coisa. Um exemplo da porteira é que o que movia a gente, o que fez a gente se aglomerar ali de fato, o primeiro ponto foi: aonde estão as pessoas de tecnologia em Goiânia? Aonde estão essas pessoas? O que elas estão fazendo? Da onde elas estão vindo? Né? E assim, eu não conhecia grupos de WhatsApp que poderiam ter pessoas de tecnologia que não fossem as pessoas que eu conhecia. Então, foi o primeiro passo. A gente começou ali com um happy hour no LinkedIn. A gente, né, um carinha chamado Luan, ele postou no LinkedIn. E eu não podia ir, porque foi bem no dia do meu aniversário. Aí eu falei assim, gente, vamos criar um grupo no WhatsApp? E aí a gente foi criando esse grupo no WhatsApp de desenvolvedores Goiânia. E na época eu desenvolvia, né? Eu não. Eu tava naquela fase onde eu era sênior. E aí, como eu trabalhava em consultoria, era assim. A cada projeto eu tinha alguma função diferente. Então, tinha projeto onde eu atuava como líder e tinha projeto que eu atuava como é, resolvedora de buchas, né? Resolvedora de problemas complexos. Então, normalmente era aquela questão assim, nossa, ninguém consegue resolver. Passa para a Camis, que a Camis resolve.
Então, era sempre assim, ou eu estava no projeto sendo líder, ou eu estava no projeto programando. Mas normalmente eu estava programando em alguma coisa mesmo sendo líder. Então, a gente acabou, né, se aglomerando ali, os desenvolvedores que queriam, que tinham interesse de estar indo no evento, né, do Happy Hour, mas que não conseguiram ir. E aí a gente juntou esse pessoal, colocou num grupo do WhatsApp e eu simplesmente tive uma ideia, segui ali as vozes da minha cabeça e coloquei todo mundo que eu conhecia. Fui colocando pessoa e pessoa e pessoa e pessoa e pessoa ali dentro das pessoas que eu conhecia e fui chuchando desenvolvedores e fui falando pra galera, se vocês conhecem outras pessoas de tecnologia mas que normalmente são tímidas, que elas não conversam muito, ou que elas têm vontade de conhecer pessoas, que elas querem fazer coworking, que elas querem sair com outros desenvolvedores, vai colocando aqui. E aí, nisso que a gente foi crescendo. Eu lembro que na primeira semana, a gente tinha umas 12 pessoas, umas 12. E o grupo foi criado ali em setembro de 2023. Eu lembro que em dezembro, quando foi o. Dezembro não, em novembro, quando foi o DevFest de 2023, a gente chegou à marca de 120 pessoas no WhatsApp. Eu quase chorei, porque, tipo assim, era. O que movia a gente era ter pessoas de tecnologia ali dentro que fosse acolhedor, que fosse um lugar onde a gente pudesse falar sobre carreira também, que carreira foi um segundo ponto que veio ali dentro da porteira, da gente trazer oportunidade para as pessoas, de poder dar mentoria, né, poder falar sobre tudo. Mas eu acho que o principal da porteira é encontrar um lugar que seja acolhedor dentro da tecnologia. Que, assim, infelizmente, até hoje é uma área que é muito conservadora. Por mais que ela seja inovadora, ela ainda é conservadora. Né? Você vê muitos homens brancos, né, cis, heteronormativos ali, e acaba que essa grande maioria ela ainda está nesses espaços. E não adianta quantas tatuagens ou piercing você tiver, ou cabelo colorido, assim como eu, descolado, que isso não influencia. As pessoas não deixam de ser quem elas são, né? Independente delas serem descoladas ou não. Elas ainda podem falar absurdos. Então foi um espaço onde as pessoas encontraram acolhimento. E a porteira, ela foi abrindo oportunidades. Porque só do fato de inserir outras pessoas dentro do grupo, né, e cada um fazer sua parte, a gente foi disponibilizando lugares para que outras pessoas falassem, lugares para que as pessoas pudessem postar vagas, lugares para as pessoas tirarem dúvidas, lugares para alavancar a carreira de outras pessoas, lugares para que a gente pudesse incentivar todo mundo ali a palestrar, a todo mundo falar, a todo mundo pertencer, né? Independente ali de quem você é, de como você é, ou como você é lido pela sociedade, né? Eu acho que isso é muito legal e é muito bacana de se ver dentro da porteira. A gente fez várias parcerias, a gente conversou com várias outras comunidades, e comunidades, elas não são excludentes, né? Comunidade, elas podem ali virar uma grande simbiose ali entre as próprias comunidades, né? Inclusive o ecossistema é sobre isso, né? Onde várias comunidades, elas se juntam para poder fazer com que todos os membros encontrem os seus propósitos, realizem seus objetivos, realizem seus sonhos. Às vezes, o que a porteira está fazendo, outra comunidade não faz, ou então o que a porteira não faz, outra comunidade faz, e a gente incentivar essas pessoas a sempre estar em todos os eventos, sempre buscando todas as oportunidades para que elas possam ser vistas, para que elas possam ser lembradas, para que elas possam inspirar alguém, para que elas possam ser inspiradas, porque a troca é mútua o tempo todo. O aprendizado é bom o tempo todo, ele ocorre ali, ao vivo. E, e a comunidade é muito sobre isso. E a gente tá sempre trocando, a gente sempre tá conversando, a gente sempre tá acolhendo, a gente sempre tá disposto a ajudar as pessoas. E o mais bonito de uma comunidade não é que a comunidade não é empresa. A comunidade não tem uma pessoa regente ali que manda e desmanda e que morre, né? Eu acho que isso é um pouco das comunidades que morrem, elas no sentido de não de elas acabarem, mas no sentido de você entrar nelas, ou principalmente nos grupos, e nada acontece. Mas a comunidade é algo vivo, é algo que as pessoas movem.
Às vezes a gente só precisa dar realmente ali as ferramentas e essas pessoas vão fazer isso naturalmente. Elas vão correndo atrás das coisas, elas vão fazendo acontecer, elas se voluntariam para poder para poder ajudar as outras pessoas, porque elas encontraram um propósito ali. Elas encontraram um lugar onde elas se sentem acolhidas, onde elas podem falar sobre aquilo que elas gostam, sobre a paixão delas, e isso faz toda a diferença na vida de alguém. Bom, e aí, por que isso importa, né, na verdade? Porque muda a vida das pessoas, né? Eu já vi várias vezes ali, por exemplo, em um dos grupos da porteira. Eu uso muito a porteira, né? Porque, como eu disse, é o que eu sei falar, é o que eu conheço. Não posso falar por outras pessoas, não posso falar por outras comunidades, mas pela porteira eu posso falar. E várias vezes a gente já viu galera arrumando emprego ali ao vivo, galera conseguindo curso, o fato da gente conseguir fazer eventos, da gente conseguir parcerias, conseguir patrocínio, já faz com que a gente entenda que o que a gente faz é importante, né? Impacta. Impacta pessoas e não X quantidade de pessoas, mas impacta pessoas, independente de quantas pessoas sejam. E isso mostra que não é só as pessoas, membros que acreditam na gente. Outras comunidades acreditam na gente e apoiam a gente. Outras empresas acreditam na gente e apoiam a gente, patrocinam a gente. E mostrar isso para outras pessoas, mostrar para os nossos membros, significa que cada vez mais a gente pode crescer. Cada vez mais a gente pode chegar em outros lugares, a outros patamares e proporcionar para esses membros, porque assim, a nossa comunidade, ela é totalmente, tudo que vem, ela volta para a comunidade, tudo que a gente ganha é revertido para a comunidade, não fica nada com ninguém. Então a gente reverte tudo em forma de brinde, a gente reverte tudo em forma de curso, reverte tudo em coffee break, quando tiver alguma reunião. Então, assim, é muito bonito e é muito legal a gente ver isso acontecendo. E quando a gente vê que tá se apagando, né? Que a gente vê que o que a gente tá fazendo não tá no caminho, é interessante a gente perguntar para as pessoas, o que a gente tá fazendo? Será que o rumo que a gente tá indo tá sendo legal? Será que não tá? Então, os membros, eles são os seres mais importantes da comunidade, porque eles podem ajudar a ditar para onde a gente vai, aonde é o nosso caminho. E dependendo da quantidade de pessoas também, a comunidade ela se torna não outra comunidade, mas uma comunidade mais madura. Então, um exemplo, né, da porteira, quando a gente chegou a 120 pessoas, ela ainda era um grupo muito amigos, amigos, vamos todos dar as mãos. Mas hoje ela tem quase 800 pessoas. Não é mais possível ser amigos, amigos, vamos todos dar as mãos. Mas não quer dizer que a gente está soltando a mão de alguém, mas que a gente está dando a mão para quem a gente consegue ver do lado. Porque são muitas pessoas. Então, temos várias pessoas que conversam ali, dependendo do mês, do dia. A gente vai ter as pessoas principais que vão conversando, vão interagindo, vão engajando ali no grupo. Mas a gente sabe também que tem aquelas pessoas que não estão ali conversando, mas que estão prestando atenção em tudo. Que vê tudo que a gente posta, que vê tudo que a gente fala, que vê tudo que acontece, vê as discussões e consegue, inclusive, enumerar tudo. Porque quando eu vou nos eventos, né, as pessoas me reconhecem e elas falam, nossa, aquele dia na porteira, a gente falando tal, tal, tal coisa, nem acredito que a gente estava falando sobre aquilo me ajudou. Então, e não se limitar nos assuntos. Nós somos uma comunidade de tecnologia, mas não somos só tecnologia, somos seres humanos. E eu acho que essa parte é a mais importante da porteira. Então, se você quer falar sobre abafadores, a gente vai falar sobre abafadores. Se você quer falar como levar um gabinete no avião, a gente vai falar sobre isso. Você quer trocar o teclado? Vamos falar sobre isso também. Mas se você está em dúvida em qual stack utilizar para tal coisa, para um projeto, a gente também vai te ajudar. A gente sabe técnica, mas a gente também sabe ser humano. Então, inclusive, quem quiser participar da porteira, seja super bem-vindo. A porteira é aberta para todo mundo. A oportunidade, ela chega para todos e a gente tenta acessibilizar essa oportunidade o máximo que a gente consegue. E democratizar a informação, democratizar a tecnologia, para que ela não seja algo exclusivo para ninguém, assim como era antigamente, né? Hoje a gente tem muito mais acesso, mas ainda assim as pessoas encontram muita dificuldade, porque muitas vezes
é, a galera pega atalhos e não consegue entender as bases, não consegue entender o fundamento. E a gente tá ali para ajudar. E assim, viver de comunidade não é fácil, né, gente? Assim, não necessariamente viver de comunidade, mas fazer parte de comunidade, se envolver em comunidade, viver comunidade, não viver de comunidade, mas viver comunidade é muito exaustivo, é cansativo. Gente, a porteira tem 2 anos e é muito exaustivo ter que organizar evento, de ter que pensar em tudo, de ter que conversar com o patrocinador, de ter que fazer arte, de engajar, de encontrar voluntários para poder ajudar em todas as partes, no dia do evento, durante o ano, para poder ajudar em outras partes ali da organização. Mas compensa tanto. Você vai ter atrito de pessoas, você vai ter pessoas ali no grupo que vão discordar, você vai ter momentos de dificuldade, você vai ter. Voltando a um dos primeiros assuntos que eu falei aqui, o ato de você encontrar mais pessoas que não seja da bolha também é muito difícil. Porque, gente, é muito fácil vocês encontrarem as mesmas pessoas em todos os eventos sempre. É muito fácil. Que a bolha de tecnologia, normalmente, ela é quase a mesma em todos os lugares. Aqui em Goiânia tem uma bolha, em São Paulo tem outra bolha, no Rio tem outra bolha, em Recife tem outra bolha. Em todos os lugares do mundo sempre vai existir uma bolha naquela cidade. Mas sair daquela bolha não é fácil. E existe todo um movimento para que a gente possa atingir outras pessoas, né, fazendo parcerias aí com institutos, tentando sempre conversar com faculdades, né, com universidades. Não é fácil, nem sempre eles escutam, nem sempre eles atendem, nem sempre eles respondem a gente. Mas não quer dizer que a gente não consegue acessar os alunos. E a gente tenta fazer um movimento através dos alunos. Então a gente tem várias dificuldades, né? Às vezes ali também de encontrar um patrocínio que a gente possa fornecer comida, sabe, pra galera, pro meetup, porque a gente tudo é voluntário. A gente não paga pra palestrante vir, a gente não paga pra. A gente não cobra ingresso, a não ser salve ali o Porteira Day, mas o Porteira Day ele tem os brindes, ele tem coffee break, ele tem tudo nele, tem estrutura, e tudo nele é revertido para a própria comunidade. Mas quando não é um evento grande, por exemplo, que a gente não cobra ingresso, porque até a maioria dos nossos eventos é gratuito, a gente não tem grana para investir. Que a gente mal tem patrocínio. E arrumar patrocínio durante o ano é muito difícil. E eles normalmente querem investir grana nos eventos que são grandes. Então, tem um meetupzinho ali de 3 horas, né? Dependendo do assunto, a gente consegue fazer parcerias. Mas dependendo do assunto, a gente não consegue. E aí a gente não é capaz de fornecer um coffee break pra galera e principalmente, tipo, cara, imagina. Você sai do seu trampo, você sai do seu serviço, você vai pro evento, e aí você não come nada do seu serviço até o evento. Se o evento tiver um coffee break, até porque você não vai jantar, porque o evento dura 3 horas, vai até 10 horas, você fica super feliz. Gente, nada melhor do que oferecer uma comidinha para as pessoas. Todo mundo quer uma comidinha, todo mundo quer um petisquinho ali para comer, um salgadinho, alguma coisa, sabe? Para poder aguentar, botar as lombrigas para dormir e seguir ali. Bom, e assim, mas com o tempo a gente vai tentando amadurecer sempre, a gente sempre vai tentando resolver de outras formas, às vezes fazendo caneca, fazendo merchan, né? Fazendo merchan da comunidade pra galera comprar, quem quiser investir, no caso, né? A gente sempre tem camiseta para poder vender da comunidade. E assim, cara, e aí você imagina, nossa, eu penso que aqui onde eu moro, eu não tenho nenhuma comunidade que faz sentido para mim. Dá uma pesquisada. Às vezes tem algum grupo nacional e você pode fazer um na sua cidade. Você pode criar a sua própria comunidade. Às vezes é um assunto que você pode considerar bobo.
exemplo, jardinagem, mas que não, na verdade, não é nem que é bom para você, é bom para a sociedade, mas para você é muito importante. E aí você conhece uma ou duas pessoas que também gostam muito de jardinagem. Junta essas pessoas, faz seu clube de jardinagem. A comunidade, ela pode ser manifestada de várias formas diferentes, tá, gente? Aqui na Porteira a gente tem o grupo no WhatsApp, mas a comunidade, ela pode ser movida a eventos, ela pode ser movida a sessões, ela pode ser movida a meetups, ela pode ser movida a reuniões online, ela pode ser movida a apenas mensagem, ela pode ser movida de várias modalidades diferentes, entendeu? O importante é juntar essas pessoas em algum lugar para fazer alguma coisa. Então, vai ter ali uma reunião todo mês para poder trocar sementes. Suponhamos que seja o de jardinagem. Todo mês, todo dia 15, as pessoas vão se reunir para poder fazer a troca da semente. Eu tenho ali sementes de tomate e outra pessoa tem sementes de uva. E a gente vai trocar essas sementes e aí eu vou plantar uva, a pessoa vai plantar tomate. Entendeu? Cada uma leva ali sua semente que acha que é interessante, que as pessoas vão querer. Às vezes até conversar antes, né? Gente, eu tenho semente de tomate. Alguém vai querer? Eu vou querer. Então a pessoa leva. Então, comunidade é algo orgânico, gente, é algo vivo, assim, não tem como a gente restringir, não tem como a gente colocar numa caixinha, não dá certo. Porque são pessoas são complexas, né, gente? Envolver pessoas em qualquer coisa é complexo. Então, se você não achou uma comunidade que faz sentido para você, né, mesmo que hoje a gente tenha muito acesso, cria a sua. Cria a sua, seja feliz, independente se tem uma ou duas pessoas. Já é um grupo é uma comunidade. Então, e vocês estão atrás de um propósito e vocês têm um pertencimento ali dentro. Isso que é o mais importante. Você ter esse senso de pertencimento que você não está sozinho. Tem outras pessoas que gostam da mesma coisa que você. E assim, eu falei muito, né? Assim, comunidades me deu muitas oportunidades de estar palestrando, falando um pouquinho ali sobre a minha trajetória. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de pregar a palavra. Eu acho que aqui todo mundo sabe. Se você não sabe, eu gosto de pregar a palavra, eu gosto de conversar. E eu gosto muito de ensinar, de trocar conhecimento, de aprender. Então, ir nos eventos, isso faz com que isso aconteça. Então, acaba que eu vejo muitas pessoas que eu me inspiro, vejo muitas pessoas que eu gostaria, né, de conversar, de trocar. Muitos palestrantes se tornaram meus amigos, né? Hoje eu tenho amigos em vários lugares do Brasil. E às vezes tem eventos que eu vou, que eu mando mensagem, você vai estar lá, você vai palestrar, eu também vou estar lá, mesmo palestrando ou não. Eu vou estar lá e vou tietar essa pessoa, eu vou bater palma para essa pessoa, eu vou tirar foto dessa pessoa, mas no sentido de honrar essa pessoa, sabe? Porque a pessoa é foda, ela tem conhecimento, ela tá ali palestrando por um motivo. E mesmo que ela não esteja ali palestrando, que ela esteja organizando, ou que ela esteja apenas como participante, isso não diminui que ela é menos foda, sabe? E você hoje, você tá ali com a sua comunidade, que pode ser pequena, mas que daqui a um tempo pode ser enorme, ou que pode ser pequena, mas que ela ainda vai te dar oportunidades de conhecer outras pessoas que gostam da mesma coisa que você, que vai te inspirar, ou conhecer as pessoas que já te inspiram. E isso é muito único, sabe? É muito mágico. E o mais importante da comunidade é a acessibilidade que ela dá nessa questão de você estar próximo de quem te inspira, né? Que é muito difícil, por exemplo, se você tiver em um evento que é empresarial, é muito difícil você conseguir conversar com os palestrantes, de você ter aquele momento, né, de tirar dúvida, que não seja no final da palestra, de você procurar aquela pessoa. Normalmente não são pessoas tão acessíveis, mas a comunidade sim. Na comunidade todo mundo é acessível, né? Todo mundo ali doa seu tempo, todo mundo ali é voluntário também. Os palestrantes também são voluntários. Então, eles estão ali realmente para estar te ajudando, para estar te orientando, para você procurar eles no LinkedIn, para você procurar eles no Instagram, para você procurar eles em qualquer rede social que for, para que você tire suas dúvidas, para que você se conecte, para que você se identifique.
né? E os palestrantes, né? As pessoas que estão envolvidas, elas também são seres humanos. Elas já foram uma pessoa que também estava procurando outras pessoas, que também queria ir nos eventos, que queria se inspirar. E com certeza isso é um ciclo que é muito bonito. Isso é um ciclo maravilhoso e é um ciclo que realmente inspira, move as pessoas. E por isso que eu defendo muito comunidades, tá? Entre numa comunidade, se você não participa de nenhuma. E se você já tem uma comunidade que você participe, vê se tem mais. Vê se tem mais sobre aquilo. Vê se tem outras que você se identifica. Participe de várias comunidades, conheça várias pessoas. Tenha várias visões. Se você puder ir para outros estados, outros países, por favor, vá. Conheça gente. Se inspire. Aprenda. Ensine. Que vai ser muito legal. Vai ser muito bom para sua carreira e vai ser muito bom para você como pessoa. Né? Isso muda a gente, né? De dentro para fora. E essa é a fofoquinha de hoje, gente. Muito obrigada a você que esteve até aqui, até agora. E até a próxima. Tchau, tchau.